E finalmente, quando já tinha colocado em cima da mesa as formas e as cores de maneira desafiante para os seus olhos, Paul Cézanne se preparava para pintar o óleo. Na realidade, não confiava nos modelos. O que via era interpretado por ele e transformado em pintura. Observem o azul intenso dos contornos acrescentados. Ele jamais dissimulava os constantes retoques na execução das suas obras. Pintava devagar, com tanta calma, que tinha que usar frutas artificiais para os seus bodegões. A fruta natural perdia o seu verdor. E as flores murchavam antes de que ele terminasse. Por isso usava flores artificiais. E mesmo assim, se aborrecia porque também estas mudavam de cor. Se aborrecia com frequência, pois nada parecia ser fácil para Paul Cézanne. Como filho de banqueiro, podia ter levado uma vida tranquila e confortável. O seu pai, um homem esforçado, incentivou-o a estudar direito e lhe ofereceu um posto no banco. Mas Cézanne não aceitou a sugestão. Não pôde acatá-la, embora o tentasse. Vagamente, mas de forma constante, começou a sentir o impulso de converter-se em pintor. Aos 23 anos, tomou a decisão de se apresentar à prova de ingresso à Escola de Belas Artes de Paris, mas não passou. Teria que procurar o seu próprio caminho. Converteu-se num homem solitário, tímido, irritável, cheio de desconfianças. A sua tristeza interna o punha em guarda contra os demais, pelo seu medo constante de ser ferido. O público e muitos críticos consideravam-no numa espécie de pintor bárbaro, ou, no mínimo, um gênio fracassado. As suas pinturas revelavam sempre o tremendo esforço que devia fazer para realizá-las. Uma fruta qualquer era para ele um desafio. Como pintar um objeto esférico numa tela plana? Todas as cores tinham que se destacar, mas em harmonia com as outras cores. As sombras eram um objetivo de análise minuciosa. Um dia, quando um jovem pintor lhe pediu conselhos, Cézanne disse: "Copia o teu maltratado cachimbo." Carecia completamente de impulso instintivo. Não conhecia truques. Ao se posicionar diante dos seus bodegões, dava a sensação de que enfrentava sempre um desafio novo. Como distribuirei isto depois de preencher este espaço? Se faço uma dobra aqui, como manterei a ordem nesta confusão? Conseguirei que valha a pena? Como harmonizarei estas cores avermelhadas com as verdes? Observe que grande perfeição ele se autoimpunha. Observe como colocava um tapete ou uma cortina atrás da mesa e a toalha de mesa branca em cima. Podemos imaginar as suas mãos fazendo dobras com a toalha e colocando a jarra. É exatamente aí onde se funde, embora não de forma completa com a cortina. Depois devem ser colocadas as maçãs e as laranjas. Manchas de vermelho, laranja e amarelo. Mas devem ter corpo. Que terrível esforço para um pintor. Com o simples que teria sido se tivesse um pouquinho mais de decisão. Mas nunca teve essa decisão. Para Paul Cézanne, só uma coisa importava. São corretas as cores. Inclusive, quando pintava pessoas, só via nelas a sua adaptação à cor.
Ele as obrigava a permanecerem sentadas horas e horas, imóveis e sem reclamar, como se estivessem convertidas num objeto de natureza morta. Ele as encaixava na sua composição, num empenho incessante de transformá-las em cor. Mais claro, mais escuro. E, caso fosse necessário, um vermelho escuro no centro. Não hesitava em pintar uma toalha de mesa vermelha, em cima da mesa vermelha, sem se importar com o fato de que ali deveriam estar as jarras. Instigava os seus modelos se eles se moviam, dizendo: se movem as maçãs? Pintava mulheres desconhecidas, mulheres que não se importavam em se verem convertidas em torres. Assim se qualificava a sua pintura. Eram construídas em ilimitadas sombras de azul, com alguns toques de verde. Borrava o seu rosto inexpressivo com vermelhos e marrons, que se repetiam na toalha da mesa, sob o copo e a jarra, que são tão altos quanto a mulher. Paul Cézanne nasceu em 1838 aqui em Aix-en-Provence, uma cidadezinha do sul da França. Saiu da cidade com frequência, a Paris ou a qualquer outro lugar, mas sempre retornava, e aqui viveu os seus últimos anos. Ele protestava: o mundo não me entende e eu não entendo o mundo. Sabemos que também não o entendiam os vizinhos de Aix, nem sequer um amigo de juventude, que seria um escritor famoso, Émile Zola. Zola escreveu uma novela sobre um pintor fracassado como protagonista. Era uma caricatura pouco dissimulada de Cézanne. Escrevia Zola de forma irônica. Imaginava que tinha de inventar a pintura. E talvez fosse verdade. Essa é a explicação do poder da sua arte. A pé ou num carro alugado, ia ao campo para pintar. Às vezes escolhia o amanhecer, nas horas matutinas, nas quais a luz não perturba e o calor do sol não é muito forte. Esta pintura foi feita há 60 anos. Padecia de diabetes, enfermidade que lhe afetou a vista. Apesar disso, quem é capaz de evocar essa luz límpida como Cézanne? Quem poderia ter feito uma pintura tão completa prescindindo de tantíssimos elementos? A leste de Aix, ergue-se a montanha Saint-Victoire. Até em pleno verão, brilha como se estivesse coberta pela neve, mas isso é devido à cor das pedras refletindo a luz. Paul Cézanne se obsessionou com essa montanha. Pintou-a muitíssimas vezes. Era um objetivo permanente do seu trabalho, numa tentativa de reter o que tinha na frente dos seus olhos. Plasmou essa insensível montanha em numerosas versões. Consegue obter uma sinfonia magnífica, na qual a maciça estrutura da montanha, o céu e o vale se harmonizam formando um tapete de cores numa maravilhosa unidade.
Em cada versão, descobre algo novo, às vezes através da mudança de perspectiva. E em outras ocasiões, incluindo uma árvore. Assim era este velho ranzinza, que podia ter vivido sem preocupações graças à herança do pai. Sofria por culpa da luz e da cor, mas não se rendia. A última pintura seria a primeira. Esta é a sensação que produz a contemplação desta obstinada série de uma só montanha. Esta vista foi pintada quando tinha 64 anos. Um ano antes tinha escrito: progredi um pouco. Por que tão tarde e com tanto esforço? Cézanne tinha uma casa construída em 1901 em Le Louvre, que atualmente é uma zona residencial no norte de Aix. Mas vivia no povoado. Na sua casa tinha um estúdio. Costumava chegar às 6 da manhã e trabalhava nos seus bodegões. Sobre as 4 da tarde, quando o calor diminuía e a luz era mais suave, saía, instalava o seu cavalete sobre uma colina. E ali estava outra vez a montanha. Parece diferente daqui. Será algo mais escarpada? E começava uma nova pintura. Outras vezes a pinta transparente com aquarela, como se desejasse relaxar-se do esforço, até convertê-la em algo suave, lúcido e frágil, à base de pinceladas leves. Praticamente uma ilusão pura. Inclusive então a luz lhe parecia excessiva, cegadora, um martírio para ele. Como costumava dizer. Mas os pincéis não descansavam. A sua mão infatigável organizava as manchas de pintura em grupos mais escuros, mais claros, para evocar a profundidade e a distância, para captar a montanha que tanto o atraía. Cézanne escreveu a um amigo: estou velho e doente, mas jurei morrer pintando. 3 semanas mais tarde, estava trabalhando numa paisagem, aqui em Le Louvre. Foi surpreendido por uma tempestade e Cézanne ficou empapado pelo aguaceiro. Levaram-no à casa no carro de uma lavadeira. Morreu em 22 de outubro de 1906, aos 67 anos.